A gente sabe que os nossos convidados de hoje têm uma base de fãs. Estou falando no plural porque a gente trouxe 2 convidados muito, muito, muito especiais hoje. A gente está muito feliz de ter conversado com eles. É o Eduardo Amuri e a Vivi Rodrigues. São 2 planejadores financeiros e professores de planejadores financeiros. Eles têm uma escola para quem é planejador financeiro e também um podcast. A escola se chama Nossa e o podcast se chama Nossa Conversa. O podcast começou como um lugar para, né, apoiar e trazer conteúdo para planejadores financeiros, mas hoje é para autônomos em geral. Com os anos eles foram vendo que tinha muitas similaridades, né, entre a vida financeira e os desafios em geral de quem é autônomo e de quem é planejador financeiro especificamente. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu e a Carol já estávamos querendo trazer esse assunto há um tempo, mas a gente queria fazer com profundidade e aí a gente foi atrás de quem é melhor nesse assunto. A gente gosta demais do trabalho deles, a gente acompanha eles há um tempão e, nossa, são pessoas maravilhosas, super gente boa, energia maravilhosa, vocês vão ver. O Amuri tem uma frase que a gente gosta muito, que é: no jogo do dinheiro, os autônomos estão jogando no nível hard. Então, realmente, existem mais desafios, existem camadas, né, e complexidades a mais para quem é autônomo, porque a gente sabe, né, o autônomo ele tem que, além de simplesmente fazer o trabalho dele, que já é, por si só, já é um baita de um trabalho, tem toda a parte de conseguir clientes, de conseguir comunicar bem o que você faz, de conseguir precificar, de negociar com o cliente, de gerir sua agenda, porque tende a ser muito mais flexível e isso é bom e ruim também, de conseguir entender quantos clientes você consegue atender, quais fazem sentido, como comunicar o que você faz da melhor forma para melhorar a conversão de clientes. Nossa, tem mil e uma, né, 1001 desafios. Enfim, a gente quis falar sobre isso com eles hoje para conseguir, acho que, trazer mais luz, um pouco mais de conteúdo útil sobre isso para quem é autônomo, porque é um universo muito, muito grande, né, de pessoas que estão nessa categoria e a gente acha que não estava atendendo vocês o suficiente. Então, aqui estamos. E antes da gente começar, só vou fazer um pedido clássico de vocês darem 5 estrelinhas pra gente, seguirem a gente no Spotify e no YouTube. Dessa forma, vocês recebem sempre uma notificação quando o nosso conteúdo sai. E também ajuda a gente com as nossas métricas, e boas métricas nos ajudam a trazer bons convidados cada vez mais. Então, assim, nós dois, né, os dois lados ganham. E, por último, se vocês acharem que esse episódio foi útil, compartilhem com algum autônomo na vida de vocês, alguém que possa se beneficiar desse conteúdo, né? Seja um personal trainer, nutricionista, psicóloga, tradutora, freelancer, designer, professor particular, enfim, médico. Quem vocês acharem que pode se beneficiar desse conteúdo, porque o boca a boca de vocês é nosso maior aliado e a gente é muito, muito grata ao apoio de vocês. Então, estamos aqui sempre e também aguardamos comentários no Spotify, no YouTube. A gente adora interagir com vocês. Assim a gente não se sente falando sozinha. A propósito, o nosso episódio de hoje vai sair também na plataforma do Amor e da Vivi, né, no podcast deles. Então, se vocês quiserem ouvir por lá também, ou enfim, quiserem conhecer o podcast deles, ele se chama Nossa Conversa e tá saindo lá também. Então, vamos lá, bora. Falar sobre dinheiro é muito mais sobre as nossas escolhas do que sobre matemática. Talvez você deva falar sobre dinheiro, um podcast para quem quer alcançar a independência financeira, feito por uma carioca que já chegou lá e uma paulistana que está no caminho. Eu sou a Vitória Giroto. E eu sou a Carol Frigério. Aqui, falar de dinheiro não é tabu e a gente ama. Bora? Olá, olá! Estamos aqui hoje ultra mega empolgadas. Não sei onde você está ouvindo, se você está ouvindo pela gente, você já conhece a minha voz, ou se você está ouvindo pelos 2 nossos convidados ilustres aqui do papo de hoje. Amor e Vivi, não vou fazer suspense. O tema de hoje é Finanças para Autônomos. Vamos falar sobre tudo que aflige você que está ouvindo e é autônomo, você que está ouvindo e eventualmente não é autônomo, mas pode aprender bastante também com esse episódio. Antes da gente entrar aqui no 1 milhão de tópicos que a gente separou, deixa eu logo passar a palavra para o Amor e para a Vivi, como vocês quiserem aí a ordem, para vocês se apresentarem, porque pode ter gente que está escutando aqui, embora eu saiba que metade das pessoas que estão ouvindo, com certeza, no mínimo, conhece vocês, porque só todo mundo ontem, quando eu dei o spoiler do episódio, já falando, é o Amor, é a Vivi, é o Amor, é a Vivi. Então, tenho certeza que todo mundo já conhece. Então, obrigada pelo convite. A gente ficou super animado.
Tem um tempinho já que a gente tá enrolando pra essa data sair, pra essa gravação, mas enfim, chegou. Estou muito feliz. A gente vive indicando. Bom, vou falar, me deixar eu falar pra ele depois. Mas eu vivo indicando o podcast de vocês pra clientes, pra pessoas que. Porque, enfim, eu acho que é um jeito muito gostoso que vocês falam de assuntos do dia a dia, de assuntos de finanças, mas trazendo a perspectiva muito real, muito pé no chão. Então, tô feliz de estar aqui. Eu sou a Vivi. Eu tenho dificuldade de me apresentar como Vivi, porque ninguém me chama de Vivi. Só me chama de Vivi as pessoas que me conheceram pós-planejamento financeiro, pós-escola, na verdade. Então, eu sou a Vivian Rodrigues, sou planejadora financeira, já tem 8, 9 anos, mais ou menos. Tinha Papo de Valor, falecida Papo de Valor. Saudosa. Saudosa é mais bonito, né? Muito mais bonita que falecida. Papo de Valor, que era uma empresa de planejamento financeiro, nós éramos só mulheres. E ela se encerrou ano passado. Agora divido pouco a minha energia, que está praticamente toda focada na nossa, que é a escola que eu tenho junto com a Muri, que forma planejadores financeiros, que temos Carol como uma das nossas alunas nesse ano, a gente está super feliz. E acho que para além dessa atuação com a formação de novos planejadores, a gente já tem uns bons anos que atua com projetos dentro de empresas e órgãos e instituições. Eu acho que é um pouco desse olhar, assim como vocês, pé no chão, desse olhar um pouco mais sensato, eu diria, mais humano. Eu sinto meio mal de falar que a gente pensa planejamento financeiro para seres humanos de um jeito meio humano, porque parece contraditório, assim, meio esquisito, meio eu tô repetindo uma coisa em cima da outra que parece ser óbvia, mas não é assim que a gente enxerga no mercado. Então, é um pouco disso que a gente faz, certo? Sócio. Certo, sócia. Bom, eu sou a Muri, eu me envolvo em projetos relacionados à grana, tem um tempão. E aí os projetos eles foram ganhando formatos diferentes, roupagens diferentes, mas por trás de todos eles tem uma vontade muito genuína, muito sincera, de oferecer uma abordagem, de novo, repetindo o termo da Vivi, humano e pé no chão. Então, um olhar acessível, que não é aquele olhar que infantiliza a pessoa que está se beneficiando daquele trabalho, mas ele oferece um caminho compreensível, um caminho que não é opressor, como geralmente é a educação financeira no Brasil, ela é opressora. Essa é a realidade. Tem 4 anos que a gente fundou a escola, ela é o projeto do meu coração, disparadamente, assim, atualmente. A gente conduz as turmas, a gente produz um montão de conteúdo por aí, um montão de material por aí. Esse podcast, esse episódio vai sair também no nosso, porque assim, a criatividade não é infinita, gente. Então a gente vai aproveitar esse momento e essas convidados maravilhosos para soltar um episódio na nossa conversa também, que é o podcast que eu toco com a Vivi, é o podcast da escola. Nós rodamos por aí, juntando planejadores financeiros, então a gente fomenta as comunidades locais de planejadores financeiros no Brasil inteiro, e eu escrevo um bocado também, então estou sempre rabiscando por aí sobre educação financeira, desde sempre sobre temas diversos também. Atualmente o que eu faço é trabalhar e cuidar da minha filha, então minha filha aparece muito nos meus textos atualmente, a minha cara amassada é por conta disso também, não está sendo um dia fácil, mas a gente vai vencer. E eu adoro finanças para autônomos, então é um tema que eu amo de paixão. E sou fãzoca do trabalho de vocês duas, tanto do Clube Vic, quanto do projeto que vocês têm juntas. Então, primeiro, parabéns, estou feliz de estar aqui. A gente está muito feliz de ouvir isso. E, inclusive, várias pessoas no clube são fãs de vocês, ou já foram alunas de vocês, já leram livros de vocês. Então, acho que é uma comunidade que vai sempre se entrelaçando, né? Cada vez mais. Falando em você escrever, amor, e para quem está ouvindo, eu já vou também puxar a sardinha também para os seus livros, porque os dois a gente já leu em edições diferentes do Clube do Livro do Invista. Ele tem um que chama Finanças para Autônomos, mas também o Dinheiro Sem Medo, que não é necessariamente para autônomos, né? Ele é mais para todos os perfis. E assim, é um queridíssimo do clube. E algumas pessoas já falaram, tipo, eu achava que ia ser básico demais, que eu já sabia o básico. E quando eu li, eu mudei várias coisas na prática. Eu percebi que eu não sabia quanto que eu gastava de verdade. Ou, sabe, vai ter de novo no ano que vem esse livro, enfim. Então, já vou recomendar para quem está ouvindo. Esses 2 livros são muito, muito legais, muito úteis. E a gente se baseou até um pouquinho no Finanças para Autônomos, né, Cá, para a gente pensar no roteiro de hoje. Mas depois que a gente abriu a caixinha no Insta, perguntando quais eram as dúvidas
dos ouvintes, enfim, das pessoas que nos seguem lá no Insta, surgiram várias perguntas bem parecidas, né? Algumas com o que a gente tinha montado. Então, quase tudo que a gente vai conversar hoje, na real, surgiu e estava presente nas perguntas da caixinha, o que foi muito, muito bom e deu para ver que acho que as principais perguntas realmente estavam cobertas ali. Então, eu vou começar com uma que eu acho que Gente, elas são muito profissionais. Quem tá escutando nosso podcast não tá acostumado com essa organização toda. Assim, a gente tá só muito lisonjeado. Elas têm roteiro, assim, é um negócio maravilhoso. Então, se você tá acostumado com a nossa conversa, que é o podcast que eu toco com a Vivi, você não se acostume também, porque a gente não consegue fazer isso que elas fazem. Então, vamos lá, Vic, tô animadíssimo. Pode perguntar, tô aqui pra falar. Não é verdade, é porque a experiência, a bagagem que vocês têm, entendeu? Do Se Vira, a Entendi. gente está Pai construindo há amado. muito tempo, então a gente precisa Entendi. a gente minimamente tá andando saber com a o que que a bicicleta gente de vai falar. rodinha. Entendeu? É a Entendi. bicicleta de rodinha que a gente está usando. Bom, acho que quando a gente pensa em planejamento financeiro, quem é autônomo ou quem está pensando na situação de um autônomo, acho que naturalmente a primeira dúvida que vem é como eu me planejo se a minha renda não é a mesma todo mês, né? Então acho que a gente tem outras questões que a gente vai elaborar mais para frente, de ganhar mais, de precificar e tal, mas o básico é como é que eu vou saber quanto eu deveria tirar por mês, ou né, quanto faz sentido se não é a mesma coisa que entra todo mês. Faz sentido a gente começar por aí? Faz super. E eu acho engraçado porque, de fato, essa é uma grande dificuldade de todos os autônomos, é uma grande característica, né, desse tipo de atuação, não tem muito como a gente fugir. Mas, sempre que a gente fala dessa imprevisibilidade, dessa dificuldade de não ter uma renda fixa, como uma coisa negativa. E a minha provocação é para a gente inverter um pouquinho. Vamos repetir a mesma frase, pensando que, na verdade, essa é uma grande vantagem, não uma desvantagem. Porque a pessoa que é CLT, concursada, ela sabe exatamente quanto ela vai ganhar todos os meses. Se ela eventualmente, eu queria aumentar meu padrão de vida um pouquinho, eu queria investir um pouquinho mais, ela tem menos poder de escolha e de decisão, pelo menos num curto médio prazo, até longo também, eu diria, de aumentar essa renda. Tá na mão dela, em algum nível. É claro que não é só a gente falar, quero aumentar a minha renda, e as coisas simplesmente acontecem, mas tá na mão dela. Então, eu queria que a gente começasse olhasse nessa outra perspectiva. Eu não tenho uma renda fixa, então, o que será que eu poderia fazer para eu aumentar essa renda? Ou, eu não tenho uma renda fixa, eu não sei quanto que entra na minha conta todos os meses. Mas, se eu sou CLT, a empresa que eu trabalho também não tem. A diferença é que lá tem uma outra pessoa que faz essa organização de pegar essa renda variável, as despesas que também variam de um mês para o outro e falar, peraí, se eu sei que não entra todo mês a mesma coisa e que eu tenho outras despesas, eu vou organizar esse salário em um determinado valor para garantir que mesmo com esse balanço de sobe e desce de entradas, eu consiga pagar todo mundo todos os meses. A diferença é que quando a gente é autônomo, é a gente que tem que assumir esse papel. A gente é o dono da empresa, a gente é a pessoa do financeiro que paga o Prolabore, a gente é a pessoa do RH que define o salário, a gente é a pessoa que recebe, a gente é a pessoa que faz tudo. Mas eu acho que se a gente separa esse chapéu, de fato facilita, porque é difícil mesmo. Um mês eu tenho um padrão de vida de 10 mil, no outro mês de 5, no outro mês de 6, no outro mês de 4. Não tem como mesmo. A gente precisa buscar um lugar um pouquinho mais estável, mas é a gente que constrói. Faz sentido? Faz super. A Vivi é muito rainha do framing, né? Do enquadramento. Assim, ela pega um lado muito positivo. Eu ia começar super catastrófico essa resposta. Aí que bom que ela começou. Eu ia mencionar que uma parte. Esse olhar positivo, eu acho que ele é ótimo. É um olhar inusitado, inclusive, não é muito comum. Isso vale para o tempo também. Então você tem uma gestão de agenda muito mais flexível do que qualquer funcionário público ou qualquer funcionário de uma empresa. Mas o que eu ia trazer é que, por vezes, abraçar essa dificuldade e entender que sim, você está jogando a brincadeira no modo hard. Porque você tem que se preocupar em como você gasta o dinheiro e em como você ganha o dinheiro. A gente tem que assumir de partida que sim, são muitos pratinhos, vão ter que ser equilibrados.
E o gestor da sua empresa é você, o rapaz do marketing da sua empresa provavelmente é você, o rapaz da contabilidade também é você. Então a gente abraça essa versatilidade. Você não precisa ser ótimo em todas essas frentes, você pode pedir ajuda em muitas delas também. Na minha experiência, você vai ter uma vida mais fácil se você se desenvolver em algumas delas. A primeira, na minha visão, o aspecto técnico que cabe ao seu trabalho. Então, se você é o dentista, se você for um baita dentista, na minha opinião, essa é a chave. E eu sou um defensor ferrenho da comunicação. Eu acho que a sua vida vai ser mais fácil se você soubesse comunicar bem. Então, postas as limitações e as vantagens, a gente vai ver como é que a gente circula. Eu sou contra a abordagem que muitos planejadores financeiros utilizam de deixar com que a vida financeira pessoal oscile mediante o faturamento. Então, mês que eu faturo bem, eu tenho mais grana para gastar. Mês que eu faturo mal, eu tenho menos dinheiro para gastar. Eu não acho saudável. Muita gente fala, não, eu gosto do risco, e aí eu sei que eu posso ter um mês muito legal. Só é legal quando você tem um mês legal. Porque quando você tem um mês triste é uma tristeza, assim, é muito, muito ruim. Então, eu defendo esse estabelecimento de salário que a Vivi colocou ali. Aí eu acho que, primeiro também, esse framing eu nunca tinha visto a explicação dessa forma. E eu me identifico bastante. É o golpe. A gente chama de golpe. Quando ela faz isso na aula, é o golpe. Eu venho de uma transição, né? Eu era concursada, CLT, toda certinha e tal. E eu não conseguia vislumbrar essa coisa como um benefício, essa oscilação de renda. E hoje eu considero muito benefício de você realmente conseguir poder frear e poder acelerar, claro, com esforço. Eu não estou falando aqui que tudo cai num mundo de mágica, mas eu também vejo isso de olhos muito positivos. Agora, isso que você comentou, Amuri, sobre o salário fixo e tudo mais, e fazer essa retirada, eu acho que isso está no seu livro. Eu não lembro também se eu escutei num podcast de vocês, inclusive, se vocês estão ouvindo pelo nosso, saibam que eles têm um podcast. E vice-versa. É meio confuso. Mas se vocês estão ouvindo pelo Talvez Você Deva Falar Sobre Dinheiro, saiba que existe um podcast da nossa, que é inicialmente voltado para planejadores financeiros, mas que também abarca muito a vida de autônomos. Então tem muitos episódios ali que pode ajudar bastante. Não sei se talvez até eu tenha ouvido lá. Mas para quem está ouvindo a gente e é autônomo, eventualmente pode estar em estágios diferentes, né? Então, eu lembro de 3 estágios, onde você tem um estágio do caos completo, o estágio de talvez, opa, estamos aqui se acertando, para um estágio talvez um pouco mais avançado. Como que, eventualmente, para quem está ouvindo, pode entender um pouco desses estágios, até para saber, para não gerar aquela ansiedade do, então a partir do mês que vem, eu vou definir o meu salário. Só que aí a vida vai passar na frente e, desculpa, não consegui o salário, me frustrei, tá vendo? Não adianta, eu não sirvo para nada. Como é que a gente pode ajudar nesse Boa. período? É uma ferramenta didática, né? Isso não está escrito assim, não é um paper feito com pesquisa de 10 mil autônomos. Não, é uma experiência da minha atuação prática. Na minha visão, o autônomo necessariamente está em um desses 3 momentos. Ou ele está no caos completo, onde não tem nenhum tipo de distinção entre a vida financeira pessoal e a vida financeira profissional. Ele não sabe quanto entra, ele não sabe quanto sai. É tudo da maneira mais intuitiva e fluida possível. Ele é um psicólogo, recebeu o pagamento por uma sessão de terapia, ele vai na padaria, usa esse dinheiro para comprar o pão, e aí depois ele vai no mercado, e aí ele precisa pagar a guia do imposto, aí ele pega o dinheiro que, na verdade, o cunhado dele pagou porque estava devendo para ele, aí ele usa esse dinheiro, fica esse vai e vem. Esse é o caos completo. Para algumas pessoas, em um primeiro momento, isso pode parecer libertador, porque parece que não precisa fazer gestão nenhuma, é uma vida só que está sendo gerida ali e o meu trabalho faz parte da vida pessoal. Rapidamente o autônomo percebe que é uma posição horrível para se estar. Esse é um momento bem ruim, bem ruim. Quando a gente quer sair desse primeiro momento do caos completo para o momento de alguma organização, basta algum esforço. Não tem grandes movimentos práticos para serem feitos. Esse segundo momento, que é a evolução do caos completo, é quando a gente consegue vislumbrar o que é de um e o que é de outro. Então, o que é vida financeira pessoal e o que é vida financeira profissional. Ainda não existe uma separação física entre as contas. Não tem conta bancária pessoa física, conta bancária pessoa jurídica. Ainda as coisas acontecem no mesmo ecossistema bancário, mas se eu perguntar para esse autônomo quanto você fatura, ele vai falar em média X. Mesmo que esteja misturado, ele já tem alguma clareza. E quanto que você precisaria para bancar os seus gastos pessoais? Ele consegue responder. Para sair do caos completo e chegar nesse momento intermediário, basta sentar com uma folha de papel. Com poucas modificações logísticas, a gente chega lá. Na minha visão, todo autônomo deveria tentar chegar no terceiro momento, que é quando as entidades já estão plenamente separadas.
Existe a vida financeira pessoa física, existe a vida financeira pessoa jurídica, as contas bancárias elas são separadas e aí existe o conceito de salário. Então, a minha versão com chapéu pessoa jurídica paga um salário para a minha versão com chapéu pessoa física. E aí a definição desse valor de salário é o pulo do gato, e aí fazer essa logística funcionar também não é algo tão elementar. Geralmente demora um tempinho e muitas vezes exige uma certa gordurinha na pessoa jurídica. Se as contas estão muito apertadas, é difícil fazer esse movimento. No livro, ele chega no atacado, né? Eu não sei quem está lendo o livro. Eu dou o conselho mais conservador possível. Então eu sugiro que a gente faça essa separação com muita cautela, que a gente postergue fazer a separação até que a gente tenha a sobra. Quando eu passei a trocar muito mais com a Vivi, e eu vi como ela trabalhava, eu mudei. Se eu fosse escrever de novo o livro, eu acho que eu colocaria muitas ressalvas nessa história. Porque eu aprendi com ela maneiras de separar, mesmo quando a gente não tem tanta gordura assim, e funciona. Então hoje, quando eu tenho a oportunidade de oferecer uma consultoria, eu sei que eu vou estar com a pessoa, eu vou poder acompanhar, eu geralmente copio o que ela fazia. No livro eu mantenho essa cautela, porque eu não sei bem como é que a pessoa vai lidar com aquele conselho, mas a gente circula um pouquinho por aí. Eu acho que você faz a separação, né, Bips? Eu acho que é engraçado porque a gente também tá falando de autônomos, e autônomos é um grupo gigantesco. É isso, boa. A gente tem o autônomo que recebe pingado ali todo dia um pouquinho, o psicólogo que recebe na virada do mês, todo dia 10 entra o dinheiro de todos os meus clientes, dos meus pacientes. Tem quem recebe, inclusive, uma bolada única. É autônomo, não sabe quanto vai receber por comissionamento, enfim. É um valor, recebe um dia só, um valor que varia bastante. Então eu acho que até jeitos de adaptar essa história a depender do formato. Mas, para quem está buscando fazer essa separação, saindo do caos completo ou saindo do segundo estágio, ali que o Amaury comentou, a gente consegue fazer a separação, se tem uma gordura maior, de uma vez, indo para o salário mensal, que é geralmente como a gente está acostumado a receber. Então, vamos supor que o meu salário é de R$ 5.000. Quero receber e eu ganho na minha atividade profissional mais que isso. Então, eu consigo, todo início de mês, transferir R$ 5.000. Eu tenho esse dinheiro na conta, transferir R$ 5.000 para uma outra conta que vai passar a ser essa conta da pessoa física, né? O chapéu pessoa física. Mas muitos profissionais não têm esse dinheiro. E aí, se eles forem esperar juntar os R$ 5.000 no dia 1º, demora muito tempo e não dá pra gente... Tá, e daqui até lá eu faço o quê? Eu me organizo como? E aí um jeito que eu costumo fazer com os meus clientes, enfim, a gente ensina na escola também para os planejadores, é ir quebrando. A gente não necessariamente precisa ter o salário mensal. A gente pode começar com o semanal, que é eu tiro o dinheiro daquela conta toda misturada, ou PJ, ou do jeito que tiver, e eu transfiro para essa conta com o chapéu PF. E aí eu vou pagar as minhas despesas daquela semana. Na próxima semana, eu vou fazer a mesma coisa. No começo, inclusive, tá tudo bem se a cada semana eu conseguir tirar um valor diferente. Eu acho que esse hábito de passar a ter as despesas e as entradas da atividade profissional em uma conta, pensando em estrutura bancária mesmo, em escolher um banco para poder fazer aquilo, e escolher um outro banco ou uma outra conta no mesmo banco para fazer todas as despesas pessoais e ter uma transferência, pode ser semanal, aos poucos a gente já descobre que a gente consegue passar para quinzenal, depois a gente passa a fazer um no dia 20, depois outro no dia 25 para poder pagar a reta final das despesas, e aí aos poucos a gente chega no mensal, que geralmente é o que todo mundo prefere. Inclusive tenho clientes que preferem, a gente continua fazendo em 2 retiradas. Uma que é para pagar as contas do mês e uma que vai direitinho para os investimentos. Para aposentadoria, para os projetos, porque eu acho que ajuda também nesse golpe aí que o Amaury fala que eu dou, nesse frame, para não ter a oportunidade de pensar, esse dinheiro aqui vai para onde? Ele já vai para o lugar que a gente tem que ir. Não, inclusive no regime CLT, quando eu também recebia em 2 vezes, e eu sei que a Vicky usa essa estratégia, né, Onde eu trabalho, a gente recebia uma vez por mês. E eu fazia, né, uma parte desse dinheiro eu pago minhas contas, outra parte eu invisto e tal, eu gasto. E aí, quando eles passaram para 2 vezes por mês,
deu uma boa balançada no meu planejamento, assim, na minha gestão no dia a dia, porque eu falei, eita, agora tá longe do meu vencimento e eu, né, não esperei ainda chegar no final do mês, eu já tinha gasto e tal. Então hoje eu faço isso, assim, eu mudei, o meu salário cai numa outra conta e eu espero caírem as duas vezes lá, pra no final do mês tá tudo num lugar só e eu transformei ele em um só. Porque é muito louco, o mesmo valor, se ele é pago de formas diferentes, ou quanto mais vezes ele cai, a gente perde a visibilidade, né? Perde o controle, que acho que tem até a ver com a contabilidade mental do Kahneman, que é tipo, a gente não é feito pra fazer isso, né? E eu acho que é particular. Quando eu recebia em 2 vezes, eu usava esse início, mas claro, meu fluxo já estava ajeitado, mas eu usava esse início para já tirar da frente, para investir, no final não era. É muito relativo. Mas eu fiquei feliz de saber que você, porque para quem tá ouvindo, eles falaram meio en passant, mas eu entrei na escola esse ano. Eu atendo desde o final de 2021, mas eu tô agora aprendendo. Então, assim, para mim isso daqui também é aprendizado, porque eu ainda não cheguei nessa aula de como eles fazem com as finanças para autônomos. Mas muito até psicólogo e tal, que recebe muito pingadinho, que eu já atendi, e que o fluxo, porque é o que vocês falaram, autônomo é um espectro muito grande. Tem eventualmente pessoas que, mesmo recebendo até pingado, o fluxo financeiro está muito positivo, então talvez nem sentiram tanto essa dificuldade, porque simplesmente conseguem investir. E tem o contrário, que está tudo muito misturado. E aí eu fui para essa estratégia de semanal, assim, só que quando eu estava falando das fases, eu estava justamente pensando nesses clientes onde era, eu quero logo ter esse salário, mas calma, não é de um mês para o outro, a gente precisa criar uma construção eventualmente para chegar lá. Então acho que essa distinção pode ajudar. E uma outra coisa que eu fiquei pensando também, que parece trivial, é que quando os nossos gastos da empresa, né, chamando aqui o autônomo como uma empresa, mas da empresa, os gastos do exercício profissional estão muito misturados com o custo de vida, a gente também não consegue ter muito clareza de qual é esse padrão de vida que a gente precisa. E, eventualmente, a gente acha que a gente tem que enxugar 1 milhão de coisas na nossa vida pessoal, quando, eventualmente, pode estar do outro lado a questão a ser trabalhada, né? Talvez tudo que a gente quer para o nosso âmbito profissional, do blaster e tudo enfim, tudo do bom e do melhor. Não estou falando que a gente não tem que ter isso, mas às vezes você está se sacrificando na vida pessoal, onde o que está merecendo essa atenção é no teu negócio e você não está percebendo. Está colocando lá, vou usar alguns exemplos meio esdrúxulos, mas está colocando o bombom premium mais mega blaster para atender onde talvez não é aí o que você deveria estar gastando. Para mim tem esse lance de encontrar uma espécie de equilíbrio. E aí eu acho que é um exercício interessante, né? A cada hora, vista um chapéu e tente defender seu ponto. Enquanto pessoa física, você vai estar conversando com o seu eu, pessoa jurídica, pensando, eu quero ganhar mais. O quanto dá. E na recíproca também, na contrapartida também. Eu, dono de empresa, seria capaz de pagar quanto para essa pessoa sem destruir meu caixa? Um exercício interessante que a gente faz com clientes, a gente ensina os alunos também, é o seguinte, suponha que você deseja deixar de ser autônomo. Você vai começar a procurar emprego. E aí, de repente, você foi chamado para uma vaga dos sonhos, assim, na empresa que você quer muito trabalhar. Você acha a empresa maravilhosa. E aí, você é muito amigo da pessoa do RH. E essa pessoa do RH fala, Carol, pelo amor de Deus, assim, eu quero muito que você venha, mas eu realmente não tenho verba. Me fala qual que é o mínimo que você precisaria ganhar para você, pelo menos, empatar suas despesas pessoais. Depois você vai progredir na carreira, vai ser maravilhoso. E você acredita nas pessoas do RH. Qual que é o valor que você falaria? Esse costuma ser um bom primeiro palpite. Às vezes, nem esse cabe. E é por isso que a conversa é tão interessante, né? Porque a gente tem um stick push para fazer, e aí falar de finanças para autônomos sem falar de precificação também não dá, e sem falar sobre produto, sem falar sobre comunicação. Uma coisa vai puxando a outra. Muito divertido. Vocês lembrar agora. Depende da sua concepção de divertir. Não, eu tô pensando aqui vou linkar agora isso que você falou com a primeira pergunta, que era, né, como me planejasse minha renda na mesma todo mês. Porque você falou agora qual que é o mínimo, né, para você cobrir o seu custo de vida básico. E aí eu acho que uma dúvida que eu, pelo menos, teria se eu fosse autônoma é qual que é o custo de vida, então, que faz sentido eu estipular, porque vamos supor que vou na linha do que a Vivi tinha falado, né? Eu vou de 10 a 3, depende do mês. Eu deveria considerar que meu custo de vida deveria ser os 3, então, porque daí isso eu sei que vou conseguir cobrir e o resto é lucro.
Ou tem um meio do caminho. E assim, eu sei que também não tem certo e errado, né? Eu acho que também uma coisa que a gente percebe juntas, né, Kai, é que tudo depende de quais sacrifícios você está disposto a fazer e cada um está disposto a fazer um sacrifício diferente. Então, também para quem está ouvindo, acho que é bom a gente ter esse disclaimer, né, que não tem uma regra igual para todo mundo. Mas dito isso, qual que é a opinião de vocês? E talvez seja diferente, eu não sei, mas quais são as opiniões de vocês em relação a isso? Eu deveria meio que nivelar no mais baixo possível, né? Tô falando sem julgamento, mas assim, para eu falar, putz, então isso eu sei que todo mês eu vou conseguir pagar e o que der, o que vier é lucro, ou tem outras estratégias? E eu genuinamente não sei a resposta. Tem algo que a gente fala bastante no pod, às vezes com a cabeça de CLT, né? E de quem vai receber igual todo mês, mas vocês que têm experiência com o nível hard. Eu acho que, puxando até o ponto que o Amaury levantou, assim, um pouco, esticando ele para responder a pergunta, eu acho que tem primeiro os exercícios separados para serem feitos. Porque, a depender da resposta desses exercícios, eu acho que eu daria respostas diferentes. O primeiro exercício é, com o chapéu do empreendedor, quanto é que esse negócio pode pagar. Porque essa atividade profissional, ela tem alguns custos, ela tem uma sazonalidade, ela tem... Às vezes o trabalho ele acontece e ele é remunerado de formas diferentes ao longo das semanas do mês. Ela tem um nível que é recorrente, então vou pensar com alguns nutricionistas. Tem nutricionista que tem os clientes ali que pagam um modelinho assinatura, sabe? Vão todo mês fazer o acompanhamento anual. Então ele meio que já sabe que é difícil ter uma renda menor do que aqueles pacientes, aqueles clientes, que às vezes está em R$ 3.500. Eu sei que com aqueles 3.500 eu posso contar. E aí tem um outro pedaço da renda que ela é muito variável. Outras pessoas, outros autônomos, a renda ela é inteira variável. Então, eu acho que primeiro a gente coloca o chapéu do empreendedor, do autônomo, o chapéu da atividade profissional, e a gente, olha, se eu não trabalhasse nesse negócio, eu preciso contratar um funcionário. Quanto daria para eu pagar? E eu vou, não, consigo. Tô confiante. Vai ser suficiente para esse funcionário? Não sei. Ainda vou procurar essa pessoa. Quanto eu posso pagar? E aí depois a gente vai lá para pessoa física. E aí a gente faz o que a gente chama de fotografia financeira. Quais são os meus custos fixos? Com quem eu divido esses custos fixos? Qual é o acordo que eu tenho em casa? Quais são os meus custos variáveis? Quais são... E aí, assim, no limite, eu acho que a primeira conta, ela precisa ser sem muita gordura, sem muito, mas quero investir tanto para aposentadoria. Calma, vamos chegar lá. Para mim é a conta do básico, para passar o mês. E aí a gente olha para esses dois números. Essas peças se encaixam. O que eu preciso para passar o mês, não o que eu quero. Eu posso querer fazer uma viagem para China todo ano, eu posso querer ir para o Japão a cada 2 anos, eu posso querer trocar de carro a cada 5, eu posso muitas coisas, mas aqui a gente está, primeira conta é o que eu preciso, de fato, para passar o mês básico. O que eu preciso é maior ou menor do que o que o dono daquela atividade profissional, daquela empresa, chapéu que eu fiz o exercício número 1, pode pagar. Se for maior, a gente vai ter um problema. Porque se eu preciso para pagar as minhas contas, porque tenho escola de criança, aluguel, se eu preciso de 5 e a minha atividade só sente confortável pagando 3, alguma coisa vai acontecer. Ou eu preciso acessar uma reserva, caso eu tenha, durante um tempo. E aí, isso precisa fazer parte desse planejamento, nesse momento já. Porque não adianta eu falar... Às vezes eu vejo alguns autônomos, eles falam, mas eu preciso tirar os 5. Eu falo, ok, você vai tirar agora. Não tem. Não adianta a gente brigar e querer tirar dinheiro de um lugar que não tem. Se lá só pode pagar 3, é porque lá só pode pagar 3. Em algum momento essa conta vai chegar. Eu tô só empurrando com a barriga um pouquinho. Então, se uma coisa marca a outra, eu vou resolver buscando uma reserva, eu vou resolver buscando um empréstimo, eu vou resolver talvez olhando para as minhas despesas e falando, esse aqui é o mínimo que eu acho que eu preciso hoje, mas eu vou dar uma apertada por 6 meses e junto com isso, eu vou desenhar um plano mais agressivo de comunicação, de prospecção de novos clientes, eu vou ajustar preço. Então, a gente vai meio que encaixando essa peça. Se um é igual ou muito perto do outro, ótimo. Aquele ali é o valor.
Se um é muito, eu posso tirar muito mais do que eu preciso. Maravilhoso. Então eu já posso colocar ali os meus investimentos para aposentadoria, a montagem da minha reserva caso eu não tenha. Então para mim tem um pouquinho desse encaixe, que ele é mais importante do que exatamente o valor de cada uma dessas coisas. E eu acho que é a partir dele que a gente começa a estabelecer qual é o padrão de vida que eu quero e como é que eu vou fazer para poder ganhar aquele dinheiro. Ou qual é o dinheiro que eu ganho, como é que eu vou fazer para poder encaixar o meu padrão de vida naquele lugar. Lembrando que a atividade profissional, ela tem uma voz mais forte aí. Não adianta a gente achar que o nosso padrão de vida vai ter a voz mais forte. Porque se ele tiver, a gente vai entrar num processo de endividamento. Então é a atividade profissional, essa geração de renda, esse salário mensal, quinzenal, do jeito que for retirado, que precisa dar o tom. Eu acho que é um pouco dessa forma que eu enxergo. Não sei se a Sabona tem um, então me sentindo meu amor aqui, que vai responder pela força. Isso. Eu não tenho nem o que acrescentar sobre isso. Eu acho que foi do ponto da Vicky, assim. Eu quero oferecer um outro exercício que eu acho que pode complementar essa resposta da Vivi e pode ser útil também para quem está assistindo a gente. Para você que está no cenário de um mês fatura 10, um mês fatura 13, um mês fatura 5, você pode brincar com espaços temporais diferentes na hora de definir o salário. Então, ao invés de pensar no mês, tenta pensar no trimestre ou no semestre. E aí você vai desenhar o seu salário a partir de um faturamento em um espaço de tempo um pouco maior. Essa é uma dica para você analisar qualquer coisa, sendo um pequeno empresário, que é o que o autônomo é, um pequeno empresário, né? Porque se você for se abalar ou tomar decisões com base em um espaço de tempo muito curto, você vai ter uma gastrite, é isso que vai acontecer, você vai sofrer muito, porque é completamente natural que as oscilações aconteçam. A gente vê isso com os alunos da escola o tempo todo. Então o aluno faturou 25 mil no mês, aí no mês seguinte ele faturou 6. Aí você pergunta, nossa, eu fiz uma coisa muito errada. Às vezes você estava sem espaço para prospectar, você ficou uma semana doente, pode acontecer. Quando você analisa o trimestre, você sofre menos. Então, para essa análise mais estratégica que visa definir o salário, espaço-tempo maior. Acho que esse é um ponto importante. Um outro ponto, que eu acho que ele é legal também. E aí tem autônomos que não gostam tanto desse desenho, mas eu acho ele o melhor. Defina um salário mais justinho, né, que não tem grandes gorduras, que não permite grandes estripulias e faça uma retirada extra a partir de uma política a cada X meses. Então, eu acho que se eu espremesse a empresa, dá para tirar 8 por mês. Mas eu preciso de 4 para viver. Define o salário como 5. E a cada 3 meses você olha para o caixa da empresa e a partir de uma certa política faz uma retirada extra. Exemplo de política. Eu vou tirar tudo que tiver excedendo 15 mil. Então, chegou lá no final desse terceiro mês, né, no final do nosso trimestre. Olhei para o caixa, eu tenho 23, eu vou tirar 8 de bônus. Então, você instaura o conceito de bônus na sua grande corporação de uma pessoa só. Eu acho que é melhor do que ter um salário que vai te colocar numa pressão para gerar resultado todos os meses. Eu também acho isso. E uma coisa que eu estava pensando quando você falou do horizonte temporal e quando a Vivi estava falando, que eu acabo também fazendo um pouco nos atendimentos, porque assim, se a gente parar para pensar, o autônomo tem essa variação de renda, mas o CLT também tem. Porque o CLT, ele ganha fixo, mas ele tem bônus, ele tem 13º, ele tem férias, aí ele ganha as férias no mês seguinte, o salário dele é bem menor. Então a gente às vezes acha que só o autônomo sofre com isso, mas não é verdade. O CLT ele também tem essa variação. E aí, quando a gente dá esse zoom out, né, quer ver qual é a minha renda dentro de um trimestre, de 6 meses, de um ano eventualmente, qual é a minha renda, e eu tenho uma certa ideia também. Acho que tudo começa com quanto que ele pode me pagar. Eu vou juntando é uma quebra-cabeça. A gente vai ter que juntar essas milhares de peças desse quebra-cabeça. Mas, eventualmente, né, dependendo da organização dessa pessoa e tal, eu tenho a reserva de emergência que é para emergência, mas eu também posso ter a minha reserva de emergência que é, dado essa sazonalidade, ela está ali justamente para compor esse salário, porque eu sei que, sei lá, todo mês de junho eu automaticamente ganho mais, e todo mês de janeiro os meus clientes desaparecem. Então, dar esse zoom out, mas não pensem que são... Eu gosto muito de falar isso também, porque às vezes o autônomo ele se coloca num lugar onde
é só comigo, é só comigo. Não é só com você. As pessoas também passam por isso em diferentes graus, mas passam. E eu acho que tem uma sazonalidade da renda, uma sazonalidade que às vezes ela é imposta de forma externa. Eu sempre lembro, assim, de alguns clientes que eu atendia que vendiam coisas em escolas. E aí, se não tá tendo aula, não tem. Eu posso achar outro lugar para vender temporariamente, ou eu vou ter que lidar. Às vezes, então, é uma sazonalidade externa. Às vezes é uma questão de momento do ano, tem mais feriado, tem menos feriado. E tem uma sazonalidade escolhida, que são as férias também, né? É o direito de mim dar um feriado aqui, outro ali, que a gente sabe que 5 dias sem atender para um psicólogo, se tudo tiver certo, a renda dele é para cair 25%, assim. Isso se tudo der certo é para cair 25%. Então, tô chamando tudo de sazonalidade para tentar simplificar, assim, mas eu acho que é esse balanço de entradas, ele também tá na nossa mão um pedaço pra gente falar, não, eu quero tirar 15 dias de férias duas vezes no ano. E aí, se eu sei que isso vai acontecer, eu vou levar em consideração esse período diferente para estabelecer o meu prolabore, para garantir que no mês que eu só trabalho metade, porque a outra metade estou de férias, eu também vou tirar os meus 5.000, que é nosso papel fazer essa organização. Tira um pouquinho daqui para poder colocar ali. Acho que os 2 comentários de vocês me fazem pensar que, então, a visão anual é uma super aliada, né, para você conseguir tanto entender. Acho que isso para quem é CLT também, a gente sempre fala disso, né, Cá, que a gente está acostumado às vezes a olhar muito o mês, só que os nossos gastos eles não são iguais todos os meses, ainda mais no começo do ano, enfim, ou férias, sei lá, Natal, etc. Então, acho que essa visão anual ela pode dar um norte muito bom, né? De tipo, cara, o meu custo fixo todo mês é X, mas eu tenho que pagar várias coisas do carro, tenho que pagar IPTU, material escolar, etc. Se eu já tenho essa visão do ano antes, eu já sei que não é qualquer grana a mais que vai entrar que eu vou torrar. Tipo, não, isso aí é uma grana que eu preciso contar com ela também, ela tem que ser separada e tal. Então, não sei, parece óbvio, mas pra mim tá sendo uau, né? Tipo, muito, muito útil. Não sei se pra vocês estão ouvindo também, mas eu tô aprendendo muito. É desafiador isso, porque é um pouco dessa brincadeira com o nosso eu do presente e o nosso eu do futuro. Esse futuro que às vezes está no curto prazo, que são as férias que eu quero tirar daqui 3 meses, né? É pra frente, ainda não chegou. E a gente tende a não querer, não sei, a não atuar da mesma forma com o que a gente tem hoje. A gente é imediatista. Eu quero hoje. Eu não quero daqui 3 meses. Ah, mas daqui 3 meses você vai ter arrependido. Primeiro que não tem ninguém que fica falando isso pra gente o tempo todo. Se tivesse, eu acho que já ajudaria bem. Tipo, você tá querendo gastar esse tanto a mais aqui no final de semana, mas daqui 3 meses você vai querer tirar férias, você vai se arrepender. A gente não lembra disso sempre. E mesmo quando a gente lembra, a gente busca atalhos, né? A gente vai falar, não, mas até lá tem um projeto aqui que vai fechar, tem um cliente novo que eu vou conseguir prospectar. A gente vai contando a história que a gente quer contar. Então, eu acho que é bem esse ponto que você levantou, Vicky, mas é super desafiador. E não é desafiador só para você, pessoa criativa, que não é do mundo das exatas e das finanças. É desafiador para todo mundo. Não é que a gente que trabalha com isso, que estuda sobre o assunto, a gente é super racional e toma todas as decisões de forma impecável. Não é assim. É desafiador para todo mundo, os seres humanos. Somos seres humanos todos. Quero trazer uma polêmica. Vou trazer uma polêmica. Você sabe que essa proximidade com a Vivian, como ela é muito mais brava do que eu me sinto mais à vontade para distribuir patadas e ser mais direto por aí, porque assim, a régua foi posta em outro lugar, né? Então essa é a nossa... Nossa, é isso? Não, você é muito direta e pragmática, sócia. É isso. E eu quero trazer um ponto sobre a sazonalidade, sobre essa imprevisibilidade. Eu gostaria de dizer que nós autônomos, vamos colocar nesse grupo também, nós autônomos, nós nos apoiamos nesse discurso, nessa narrativa, para justificar o quão confortável é não olhar para essa questão. E o quão confortável é simplesmente não criar nenhum tipo de controle, nenhum tipo de planejamento. Porque já não vai funcionar mesmo, porque tem oscilação, então eu não vou nem começar. Então, de certa forma, é confortável. Você que é autônomo, está assistindo a gente,
verifique se você não faz isso de vez em quando. Eu faço, constantemente, assim. Ah, não, mas eu não sei bem qual vai ser o resultado desse mês, então não faz muito sentido criar nenhum tipo de planejamento. É confortável não saber. E, digo mais, às vezes a gente conversa com autônomos e ele fala, não, minha oscilação de renda, menina, é uma loucura, você não faz ideia. Aí você olha, 8, 10 e 12, fica oscilando entre 8, 10 e 12. 20% não é uma oscilação loucura, gente, é completamente normal. Completamente normal. Então, tome cuidado só com o discurso que você conta para você mesmo. Me sinto muito Vivian Rodrigues, agressivo, pragmático, direto. Não, Sabe? é bem Ali, a ó. frase da Carol também, eu amei. Isso, Arrasou! isso. É uma carioquice, sabe uma carioquice? É um pouco de carioca, você tem uma Ai, carioquice. meu Deus, Bom demais. vou ficar até vermelha, porque Isso. eu me vi muito nessas É palavras. isso, tamo Mas junto aqui. ele fala assim desse jeito, mas é um elogio, Carol. É um elogio. Isso, eu Não é sou. Se fosse Não, é elogio. total. Desse outro jeito, mas. A Vivi falou bem no início do episódio, né? Você pode não estar fazendo o seu planejamento, mas assim, é como se você CLT, a empresa fez por você, porque você imagina a empresa, como é que ela sabe que ela pode te pagar esse fixo? Porque alguém ali sentou, mas esse alguém é de exatas. Não, calma. É uma questão de se vai oscilar, aí mesmo que eu preciso de planejamento. Porque se a receita da empresa não oscilasse, ela não precisaria muito de planejamento, não. Ela teria um negócio lá automático rodando e ela não precisaria planejar nada. É justamente porque vai oscilar que o planejamento se faz ainda mais necessário. Porque o planejamento, né, não é você sair com um negócio assim totalmente rígido. Não, ele não é para isso. É justamente para nos momentos que você vou para a direita ou vou para a esquerda? Peraí, calma aí. Como é que era o planejamento? Aí você vai ajustar esse planejamento. Tem uma frase, acho que é do Amir Klink, não sei, eu não vou saber replicar a frase, né? Mas é que ninguém sai com um planejamento para atravessar o oceano que vai ser o mesmo, e ainda assim faz o planejamento. Não é que você se atirou no mar e deixa eu ver, não sei se vai chover daqui a 2 meses, não sei se vai fazer sol, então não vou planejar, deixa eu ir pro mar. Não é assim, né? Eu amei. E a gente tá falando bastante de qual que é esse mínimo que eu deveria tirar, ou como que eu aperto e tal, como é que eu ajusto. Mas vocês também tocaram na outra parte da equação, que é, putz, talvez eu né, nesse processo, nesse exercício, talvez eu perceba que eu deveria ganhar mais, ou que eu estou deixando dinheiro na mesa, ou enfim, descobrir que meus pares estão cobrando mais, ou talvez não esteja conseguindo cliente suficiente porque eu estou cobrando demais. Então, todo o ponto precificação, acho que é uma equação bem importante, é uma parte importante, né, dessa equação. Acho que aqui tem várias perguntas que existem dentro desse tema. A primeira, vou começar por aqui, que é, se eu perceber que eu quero ganhar mais, que eu vou chutar que 90% das pessoas talvez se encaixem aí, e, né, normal. Por onde a gente parte, né? Pensa em precificação, pensa em quantidade de clientes, ou qual que é o nicho, tá caro, tá barato. Por onde vocês começariam a responder essa pergunta de como eu ganho mais? Ouvi no último podcast que vocês Obrigado. Não lançaram. preciso nem fazer o jabá. O jabá veio do céu. Ele veio do céu já. Não, a gente pode comentar um pouquinho. No episódio que a Carol comentou, a gente se alonga loucamente, por 1h30 nessa questão. Mas a gente dividiu em duas categorias ali. E eu vou tomar a liberdade de abrir em 3 aqui. Vamos pensar em classes de aumento. Eu percebi que eu preciso ganhar mais, e aí eu percebi que eu quero aumentar o preço. E aí a gente vai falar brevemente aqui sobre aumentar 10%, sobre aumentar 25% e sobre dobrar o preço. Acho que a gente pode quebrar nessas três frentes. Eu falo isso para os meus alunos, eu vou me atrever a falar aqui também. 90% dos autônomos estão assistindo a gente, os ouvintes todos. Assim, eles simplesmente deveriam aumentar o preço, porque eles estão cobrando abaixo do que eles deveriam. Eu nem sei quem está escutando o podcast, mas você deveria cobrar mais. Porque a gente cobra mal, né? O autônomo ele tem crise de autoestima, geralmente. Ele acredita que ele deve cobrar menos do que ele deveria, né? Então, essa primeira classe de aumento dos 10% é muito provável que você só deva aumentar, sem pensar em mais nada. Vai continuar oferecendo o que você oferece e se comunicando da maneira que você se comunica. Só aumente 10%. Faça o teste. E faça o teste de coração, né? Não é testar uma vez para uma proposta e aí se não der certo você fala deu errado. Não é assim, né? Um períodozinho, 3 mesinhos, testando enviar propostas, né? 10% mais caro, eu acho que elas vão continuar fechando no mesmo ritmo que elas fechavam antes. E aí, de repente, você tem 10% a mais de faturamento, o que é maravilhoso. Quando a gente entra na caixinha dos 20%,
a gente tem um pouquinho mais de refinamento para fazer. Às vezes, uma pequena melhora na sua entrega, né? Às vezes, uma comunicação um pouquinho melhor. Então, eu me comunico de maneira confusa, eu não sei, eu não consigo fazer com que o cliente entenda qual vai ser a entrega e, mais do que isso, qual vai ser a transformação que ele vai obter através da minha ajuda, que é o princípio básico da comunicação, fazer com que outra pessoa entenda de que forma que eu posso ajudá-la a chegar onde ela acha que ela quer chegar. Então, eu acho que entre os 10% e os 25% tem um pouquinho dessa distinção. 10% é muito fácil, somente nos 25% tem melhoras na entrega, melhoras sutis na comunicação. Faz sentido, Bips? Sim. Mas, para dobrar, aí o buraco é mais embaixo. Aí não dá pra gente simplesmente. Bom, para algumas pessoas até vai dar, mas vai ser minoria. Não dá pra gente simplesmente deixar de cobrar R$ 250 na sessão de terapia, a depender da cidade que você mora, e falar, vou cobrar 500. Pode ser que os seus próprios clientes, pacientes, falem, não, peraí, como é que você vai dobrar? Pode ser que o seu preço fique muito mais alto do que o que o seu público dá conta de pagar. E aí vale um olhar muito mais apurado para quais são as dores que aquele seu cliente de fato tem. E como é que ele percebe a transformação, o resultado que você está gerando. Eu sinto que muitos autônomos, eles começam a atuar, e aí eles falam, vou olhar para o lado e ver pessoas que fazem a mesma coisa que eu faço. E aí, o que eu faço? Copio. E aí a gente tá nesse, copia. E de fato eu acho que muitas atividades não é que a gente tá querendo aqui inventar a roda, o nutricionista agora ele vai criar um aplicativo e não sei o que, ele vai na sua casa, não, serviços tradicionais. Mas, e se a gente parasse de olhar pro nosso concorrente, pro nosso colega de turma que faz a mesma coisa que a gente, entrega o mesmo trabalho que a gente, e a gente começasse a identificar dentro da nossa entrega como é que o cliente está percebendo o valor. Eu me lembro quando eu comecei a ir numa nutricionista. E aí, primeiro encontro, segundo encontro, né, primeira consulta lá, enfim, não sei como chama o negócio. E aí chegou um ponto que eu acho que ela entendeu o que eu queria. E aí, pra mim, se aquela consulta tava durando 15 minutos, 20 minutos, 2 horas, se era uma mensagem no WhatsApp, se eu ia lá a cada 15 dias, uma vez por semana, pra mim não importava. Eu só queria que ela me desse e me ajudasse a construir noções claras de que tanto que eu preciso comer cada coisa. Porque eu não sei onde as pessoas aprenderam isso, mas eu não sabia. E aí eu descobri que eu comia muito menos carboidrato do que eu precisava para uma alimentação saudável. Que eu comia muito menos proteína do que eu precisava para uma alimentação saudável. Eu achava que eu estava arrasando ali, comendo um monte de verdura, não sei o que, achava que eu estava arrasando. Sabe que esse comentário é muito snob, né? Assim, você tá pisando na cara da sociedade, assim, né? Nossa, eu descobri que eu preciso comer mais macarrão do que eu como. Não, eu comia pouco. Eu comia pouco. Eu também, exatamente isso. O tipo de problema que eu queria. Nossa senhora. Mas eu chegava Pobre. no final do dia, sem energia, e eu não sabia por que eu tava sem energia. É o trabalho que tá muito cansativo? Não é o trabalho, amiga, você que não tá comendo. Aí você fica sem energia mesmo. Então eu acho que quando ela entendeu o que eu queria, eu não queria um plano, nunca abri um plano que ela fez pra mim. Ela parou de fazer o plano pra mim. Ela passou a entregar o pedaço que fazia sentido pra mim, que nesse caso era um tipo de atuação personalizada. Não é que todos vão oferecer coisas personalizadas, mas sugiro que tentem, né? Todo mundo que vende serviço, pelo menos. Então, eu acho que tem um pouquinho desse conjunto. E aí, eu vejo alguns clientes nutricionistas, pegando esse exemplo para torcer um pouquinho mais. Que agora eu vou contratar um aplicativo não sei do que. Agora eu vou comprar uma máquina não sei do que vai mostrar do jeito X e do jeito Y, como não sei o quê, porque vai gerar um relatório cheio de gráficos. Porque... E aí, às vezes, a gente está fazendo um monte de mudanças que não é o que a pessoa quer. Dá a sensação que são com essas mudanças tecnológicas e aumentando a entrega que a gente vai conseguir aumentar o preço, mas eu me arrisco a dizer que ela está muito mais em reduzir para o essencial, e esse essencial sendo o que o cliente
mais percebe valor ou o pedaço que mais promove a transformação na vida daquele cliente, daquele paciente. E aí isso pode envolver modelar de um pouco modelar o produto, o serviço que você vende de um jeito diferente, pode oferecer, pode ser um pouco no sentido de aumentar a eficiência, para você conseguir atender mais pessoas. Porque tem tempo que está sendo gasto com coisas desnecessárias, então pode ser em tirar coisas do processo. Vale esse olhar. Manter o preço, às vezes, né, Bibs? Às vezes mantém o preço, só reduz a entrega, porque não é essencial. Eu me lembro, só mais um caso, e aí eu vou parar de falar, gente. Eu me lembro de um planejador financeiro. E aí ele falou, tô com uma super questão, porque não cabe mais ninguém na minha agenda. Eu tô cobrando muito bem, mas eu demoro muito nas reuniões. Eu cobro R$600 na sessão, e aí eu faço sessões de 3 horas. E aí não cabe mais, eu só consigo fazer 2 reuniões por dia. E aí eu fiz uma provocação, eu falei, e se a gente fizesse reuniões menores, mesmo que para esses clientes a gente aumentasse a quantidade de encontros, só para a gente começar a fazer o exercício? Porque nem sempre a gente percebe da mesma forma um encontrão grande, uma entrega grande ou muitas entregas pequenininhas. As pessoas percebem dinheiro a partir de pontos de ancoragem muito, muito diferentes. E elas estão dispostas a pagar, obviamente, de jeitos diferentes também. E às vezes ela está pagando pelo resultado, né, pelo pacote. Se aquilo ali está demorando 1 hora, 2 horas ou 3 horas para ser feito, assim, a pessoa não está nem aí. A gente gosta de achar que a gente é importante, a pessoa quer ficar muito comigo. Não quer, ela quer resolver o problema dela. Acho que vale pensar no caso do fisioterapeuta, é um exemplo ótimo. Você me fez essa pergunta esses dias, assim. Se o fisioterapeuta chegar, você tem 10 sessões para fazer. Aí 10 sessões, R$200 cada uma, R$2.000, né? Você tá com uma dor na lombar, que é o meu próprio caso, assim. Você tem uma hérnia, né? E aí o fisioterapeuta te fala, então, você não quer entrar nessa máquina? É o mesmo preço. Demora 12 minutos. Aí você sai com a dor resolvida, assim. Eu vou pular na máquina, né? O que eu quero é resolver a dor. Eu não quero estar lá 10 horas com aquele rapaz ou com aquela moça. Por mais legal que ela seja, ele seja, né? A Bibs, tem um ponto que você trouxe, que eu só queria esticar essa conversa porque eu acho que ela é boa. É diz respeito a produto, que é um assunto de autônomo também. E diz respeito a finanças. A gente está falando aqui que, caso a sua entrega seja extremamente padronizada e ela seja muitíssimo comparável com a entrega de todos os seus colegas de faculdade, não tem muito milagre para você fazer. Você vai ter que cobrar o que os outros cobram, porque vira commodity. Então é meio que o mais barato vence. E esse é um caminho perigosíssimo para o autônomo. Então eu acho que investir um pouquinho de tempo na personalização da entrega, na diferenciação, é um grande ponto. Isso que você falou de guerra de preço era uma das coisas que eu estava pensando, porque às vezes só de ficar um pouco mais caro, a percepção de valor sobre o que você está entregando muda também, né? Quem nunca, na hora de comprar alguma coisa, falou, putz, será que é bom? Tá muito barato, né? Não sei vocês, mas eu já pensei nisso. Uma outra coisa que eu também estava pensando quando vocês falaram sobre essa questão de cuidado para não cair num canto da commodity e né, a proposta de valor e ser único, que vai muito no tripé que vocês falam da modelagem de negócio, né, para comunicação, para a parte de precificação e tudo mais, que se é uma prestação de serviço, existe uma identificação do outro lado. Então, às vezes, a gente também está muito preocupado, aí a gente vai entrar em outra seara que será que eu vou ser rejeitado? Como será que eu posso agradar todo mundo? E se eu receber uma negativa? Só que a partir do momento que você também tenta agradar todo mundo e você quer ser aquele profissional que só, enfim, tá com a agenda lotada, o que não quer dizer muita coisa, depende de como essa agenda tá lotada, eu acho que também pode ser um caminho perigoso. Por que eu tô falando isso? Porque, com certeza, tô falando aqui agora até pela minha vida pessoal, tem pessoas que me escutam e que vão chegar e vão falar, cara, não bateu o santo com a Carol e tal, e tá tudo bem. E aí ela vai procurar um outro profissional que tá muito mais alinhado com ela. Outras pessoas vão ouvir a Carolina falando e vão falando, poxa, eu gosto muito, me identifico muito com ela, eu gostaria que fosse ela, eu não quero o outro. E quando a gente começa a ocupar esse lugar, e isso o médico ocupa esse lugar, o nutricionista, o planejador financeiro, o fotógrafo, a gente trazendo quem a gente não é um personagem,
mas cuidando dessa comunicação, que muitas das vezes a gente não aprende. Eu sei porque eu tenho vários autônomos da minha família que falam assim: eu não aprendi a precificar, eu não aprendi a me comunicar, eu não quero. Fica difícil. Eu sei que você não aprendeu, eu sei que você não foi para a faculdade para aprender isso, eu entendo. Mas, do teu jeito, da forma como for, e vocês acho que falam muito isso, eu acredito muito nisso, não precisa abrir a cara no Instagram e ficar falando, tá tudo bem. Mas qual é a forma que você tem de chegar? Porque assim, não vai ser por panfleto e nem por cartãozinho na carteira que isso vai acontecer. A gente está. Vai ser no boca a boca? Vai ser. Então, como é que você vai acessar esse boca a boca? Quais são as pessoas que vão te recomendar? Eu acho que essa parte da comunicação atrelada, a gente também perdeu um pouco esse medo da rejeição. E é maravilhoso, porque a gente atrai pessoas que também estão na mesma sintonia. Eu sei lá, eu vejo isso muito positivo. Tá tudo bem eu repelir quem não gosta. Porque eu também vou atrair clientes que estão na mesma sintonia, que vão me indicar para outros clientes que estão na mesma sintonia e por aí vai. Só que não é da noite pro dia, claro. Pegando o exemplo da escola mais uma vez. Muitas vezes chegam alunos que estão acostumados a cobrar valores bem pequenininhos para uma sessão de consultoria financeira. R$50, R$70. Chega bastante, assim. Só que ele mora em São Paulo. E ele tem aluguel para pagar, e mercado para fazer, escola de filho e tudo mais. Ele vai precisar atender uma quantidade gigantesca de pessoas. E aí, atender uma quantidade gigantesca de pessoas, essa pessoa que cobra R$50, ela provavelmente não é muito hábil no processo de venda. Isso quer dizer que olha onde vai chegar isso aqui. Isso quer dizer que a taxa de conversão é baixa. Ele precisa vender para muitas pessoas, a taxa de conversão é baixa, logo, para vender para essas muitas pessoas que ele precisa vender, tendo a taxa de conversão baixa, ele tem que falar com um mundaréu de gente. E aí ele acha que ele tem que virar um influencer, que é onde boa parte dos autônomos se estrepa, com perdão do português aqui. O preço é uma questão meio profunda e a taxa de conversão também. Então, com uma taxa de conversão baixa, o que eu estou chamando de taxa de conversão? A pessoa ela chegou perto de você. Ela falou, você faz fisioterapia? Talvez eu precise. E dali para frente, eu estou chamando de taxa de conversão. Se a sua taxa não for realmente alta, você vai ter que falar com muitas pessoas. E falar com muitas pessoas nos dias de hoje é um imenso desafio. Não faz sentido. Eu vou me atrever aqui, Bibs. Depois você me dá bronca se eu estiver generalizando demais. Eu não consigo aceitar que um autônomo que precisa trabalhar com 30, 40 pessoas no mês precise desesperadamente de anúncios pagos no Instagram. Vou apanhar dos alunos? Tem aluno que eu sei que tem aluno que usa, mas é outro contexto, né? Acho que tá tudo bem eu generalizar dessa forma. Não, faz parte do que a gente falou agora há pouco, né? A comunicação envolve eventualmente falar algumas coisas. Você poder ser autêntico, né? E acho que você é prova disso também, né, Ká? Que o boca a boca é uma coisa muito forte, né? Então, quando você faz bem feito, quando você entrega um negócio bom, acho que para algumas pessoas o boca a boca talvez demore para pegar atração, mas principalmente para algo que é tão íntimo, é tipo psicólogo, assim, eu não sei vocês, mas eu imagino, e até pela minha experiência, tenho mais chance de conhecer, marcar com uma psicóloga que alguém indicou do que uma X que eu vi na internet, ou que não tem nenhum review. É por isso que existem os reviews, né, inclusive. Tipo, eu quero ver o que as outras pessoas estão falando disso. Para alguns serviços, isso vale mais do que você ficar botando anúncio, né? Não, a gente chegou num ponto até. Desculpa, Vivi, rapidinho. A gente chegou num ponto até que é incoerência, né? Eu não sei se vocês já viram, de vez em quando eu até faço. Eu fiz um post, a Vicky até falou assim: mas que você escreveu? Eu falei que era o. Deixa eu voltar aqui, né? Tô falando tudo confuso, como se todo mundo estivesse dentro da minha cabeça. Que era. Eu não quero que o podcast ocupe um lugar de tem fã do podcast, porque eu não quero ocupar esse lugar. Só que o podcast a gente ama tanto fazer e eu acabo falando só do podcast. Às vezes eu falo assim, gente, meu Instagram parece que eu sou uma podcaster. E tudo bem, beleza, tenho podcast, mas não é o intuito. E aí eu fico assim, como é que a gente alinha até essas duas coisas? Porque quando me chamam de influencer ou qualquer... Eu falo assim, não, mas não é esse lugar que eu tô querendo ocupar. Então é a minha comunicação, que eventualmente não tá a mais adequada possível. Embora eu ame o podcast e queira continuar fazendo. Porque é isso, eu não tô querendo acertar, eu não tô querendo vender um e-book que eu tenho que, sei lá, acessar 500 mil pessoas. Não é no 1 a 1, nem precisa. Aí gera até um problema, na verdade. E às vezes esse ponto da comunicação, de chegar em um número maior de pessoas, vem de um lugar de eu preciso mostrar para minha família que eu tô dando certo. E essa é a métrica que parece que eles estão acostumados. Ela fala coisas, tem muitos comentários no Instagram. Ela participou do podcast da fulana. Então, a gente enxerga as métricas de formas equivocadas e a gente, emocionalmente, acaba sendo muito
sofrendo muito com essas métricas que a gente, sabe, a gente fica assim meio que nas 2 métricas que a gente, sabe, a gente fica assim meio que nas 2 pontas. Porque, de fato, se essa história do preço pega, não cobro mais por quê? Será que meu cliente, meu paciente, de fato não vai pagar? Ou será que eu acho que eu não mereço cobrar aquele valor? Eu não sou boa o suficiente. Eu não estou fazendo aquilo há tempo suficiente para poder cobrar esse valor todo. Mas a minha mãe nunca ganhou esse valor por hora. Quem sou eu para poder ganhar? Enfim, insegurança. Eu preciso de mais um curso, preciso estudar mais uma coisa, preciso. E a gente vai entrando nessas questões que elas não são nacionais. A gente precisa validar elas porque elas estão sendo sentidas, né? As pessoas estão sentindo isso. Mas, de alguma forma, olhar para isso com um olhar um pouquinho mais crítico como se a gente tivesse, às vezes eu falo para alguns clientes meus, né? Ele fala, se eu tivesse do seu lado, ouvindo esse pensamento, o que eu ia falar? Porque eu, de fato, sou um pouco mais direta, assim, nesse ponto, como o Amori comentou. Então, se eu falar, eu não posso subir 10%, porque os meus pacientes não vão pagar 10% a mais. É mesmo? Você já perguntou para quantos? Você já testou com quantos? Qual foi a última vez que você aumentou? Quanto que aquela pessoa que você acha que é ruim cobra? Quanto que... Então, eu acho que é esse tipo de provocação que a gente quer conseguir fazer pra gente mesmo. E trabalhando como autônomos, né? Nem estou fugindo do tema que eu acho, mas vou voltar. Trabalhando como autônomos, não tem ninguém que tá perguntando isso pra gente, que tá provocando. Porque lá na empresa, no corporativo, no CLT, no concurso, tem um chefe de algum jeito que tá falando, não, é pra fazer sim. Não, mas se você acha que não funciona, justifica pra mim que não funciona. Qual a sua sugestão, então, pra gente conseguir chegar nesse lugar? Tem alguém que tá confrontando. E isso é positivo. Agora, como autônomos, a gente não tá acostumado a trocar. A gente tem que falar sobre esses assuntos. Porque a gente tá inseguro, a gente tá confuso. A gente tem medo do que o outro vai pensar. A gente tem medo do julgamento. A gente não tá tão confortável com essa história toda. E ninguém tá fazendo esse papel. Né? Fica aí o lembrete também, né? Troquem com outros autônomos. Isso Fica aí o também. convite para as rodas de vocês, né? Como as pessoas descobrem as rodas de vocês, vocês divulgam aonde, com que frequência. Todas as informações estão sempre no nosso site. Então, nosso.cc, aí tem um íconezinho lá de rodas, e aí a gente tem a nossa turnê, que a gente sai com a nossa viola, com o nosso pandeiro, passando pelas cidades, amealhando planejadores financeiros e aspirantes a planejadores financeiros. Mas marcado agora tem Palmas. Estaremos em Palmas em março, né? Espera aí que tem alguém... Não tá fácil em Palmas. Deixa eu olhar aqui, aproveitar a audiência de vocês, espera aí. Se você mora em Palmas, mas eu não Isso. sou planejador financeiro. Vamos também, a gente conversa, tudo bem. Isso, tem pão de queijo. Vai ser no dia 26 de vai abril. ter bolo. Perdão, não é março, é abril. 26 de abril. Ótimo que já vai ter, o podcast já vai estar no ar. E eu acho que isso até, quem tá ouvindo tá falando assim, mas eu sou médico, não tem nada a ver com planejador financeiro. Eu lembro até que teve uma médica que acompanha lá o perfil e ela divulgou um podcast da nossa, que era da gestão de tempo, né, que é um podcast muito bom e que é bem amplo. E eu acho que isso faz parte, inclusive. A gente, como autônomo, eu acho fundamental. De vez em quando de vez em quando ou de vez em sempre, na verdade, claro que na medida do tempo disponível, bebericar de diferentes fontes, porque se você está só na sua fonte, você fica muito você não consegue até vislumbrar, você tá, sei lá, você é um médico e está só no grupo dos médicos, médico. Às vezes você está lá sem conseguir pensar nessa parte financeira se você estivesse bebericando de uma outra fonte. Então, eu acho isso assim, super interessante para todas as profissões. A gente está muito acostumado com esse negócio de faculdade, né? Que a gente vai, aprende o técnico e não aprende esse olhar da gestão. Autônomo não tem como. Assim, a gente precisa entender que a gente tem que abrir o nosso leque. Eu acho que a Muri já falou isso bastante, estou aqui talvez chovendo no molhado. Mas é disso de, não vou ouvir porque ele é de outra profissão. Não, aí que tá a riqueza. Aí que tá a riqueza. E vocês falaram de médicos, eu lembrei, acho que um exemplo que também surgiu algumas vezes foi de psicólogos, né? Eu queria compartilhar um relato que eu ouvi no Clube do Livro, que eu queria também pedir a opinião de vocês, o input de vocês. Enfim, qualquer área em que você ajude a pessoa num nível, assim, muito pessoal, acho que talvez até nutrição, planejador financeiro, eu tenho certeza que acontece isso também, que o relato era, putz, eu me sinto explorando eles e tirando vantagem da dificuldade deles.
Então a pessoa tá passando por uma dificuldade, veio me buscar para eu ajudar, só que se eu cobrar para lucrar, se eu cobrar, né, fizer o meu aumento ali dos 10 ou dos 20%, eu tô lucrando com a desgraça dos outros, e como é que eu vou cobrar um valor X deles, eu poderia, entre aspas, poderia cobrar meio X. E assim, a pessoa tava super tocada, a pessoa chorou falando isso, eu falei, caramba, deve ser muito difícil, assim, eu só consigo imaginar a dificuldade, não sei como é que é sentir isso na pele. Então, às vezes deve ter a questão de autoestima, com certeza, mas às vezes deve ter uma questão de culpa Super. também, né? Vou dar duas respostas, uma mais macia e uma mais pontuda. A mais macia primeiro. Quando você cobra um preço mais substancial pelo seu trabalho, a pessoa que está consumindo se sente no direito de aproveitar aquele trabalho ao máximo. E isso é bom para ela, porque usufrui de um serviço maravilhoso, e é bom para você, que sente que está conseguindo entregar, colocar para fora o que de melhor você consegue produzir. Quando você cobra um valor mais substancial pelo seu trabalho, a percepção de valor daquela pessoa também é distorcida para o bem. Então é como se nós estivéssemos predispostos a acreditar que o trabalho pelo qual nós pagamos mais é melhor. Então a percepção de valor se apoia no preço também. Tá? Então eu acho que a minha resposta macia passa por aí. Vai ser melhor para você, vai ser melhor para aquela pessoa também. A maior parte das pessoas que sofrem com esse tipo de culpa, não é que elas estão querendo cobrar R$ 800 na sessão de terapia. É porque elas cobram 175 e elas querem passar a cobrar 185. Mas, de algum jeito, elas têm uma crença completamente infundada, na minha visão, de que o dinheiro macula as causas. É como se o trabalho passasse a ser menos nobre, simplesmente porque tem uma transação financeira envolvida. E aí, gostemos ou não gostemos, estamos no capitalismo, gente. E essa é uma linguagem. É uma linguagem, é uma troca que acontece ali. Não é natural, você não aprendeu a fazer isso nem na faculdade e nem nos seus círculos mais íntimos. Você não está acostumado a falar sobre isso também, o que deixa tudo muito mais difícil. O dinheiro vira um tabu, porque a gente não fala sobre ele e esse ciclo se retroalimenta. Mas, na minha experiência, conforme você experimenta, isso tende a ficar mais fácil. Então, o terceiro aumento que você vai fazer, de maneira justa, ele é mais fácil do que o primeiro. Então, acho que esse é um ponto importante. A versão mais pontuda dessa resposta é que você não tem escolha. Se você gosta muito do que você faz, você quer continuar fazendo, se você não cobrar direito, eventualmente você vai ter que fazer uma outra coisa para sustentar a sua vida enquanto você faz o que você acha que você faz de melhor. A gente cansa de ver. A gente brinca na escola que morre um panda quando um planejador financeiro desiste da carreira. E é um jeito gostosinho da gente falar um negócio que pra gente é horrível, assim, né? A gente tá lutando pelo crescimento da profissão. Quando alguém para, pra gente, assim, é um caminhão de esforço que, de certa forma, não vinga, assim, né? E as pessoas param porque elas não acreditam que é sustentável manter essa carreira. E aí ela vai procurar um emprego, tá tudo bem, se a pessoa prefere, de fato. Mas essa pessoa não prefere. Ela preferiria continuar atendendo. Mas ela acha que não dá, porque ela tem medo de cobrar. Ela acha que o dinheiro é sujo e ela não cobra. E aí, de repente, ela tá trabalhando num lugar que ela não gosta e fazendo planejamento financeiro 2 sessões por semana na brecha do almoço, sendo que ela poderia ser muito mais feliz trabalhando o dia inteiro com isso. Então não é bem como se tivesse uma escolha. Se você não cobrar direito e olhar pro dinheiro, você tem pouca chance. Empreender já é difícil com você querendo muito e tentando muito. Se você não se mobilizar, fica impossível. Isso toca em muitos pontos de insegurança, muitos pontos emocionais, psicológicos, muitas questões religiosas até. Super, eu esqueci de falar esse ponto. É uma culpa católica, né? Que se eu não tenho muito esforço para aquele dinheiro, tá errado, que a recompensa ela vem com muito sofrimento, com muito esforço, com muitas horas, com muita coisa envolvida. Hoje de manhã mesmo eu tava trocando uma ideia com a Muri, assim, às vezes o autônomo ele entregou o que ele precisava entregar, ele fez o que ele precisava fazer para aquele preço, conforme o que ele prometeu na proposta que ele fez, né? Mas como ele cobrou bem, como ele cobrou certo, não é nem que ele cobrou caro, ele cobrou certo. Ele se sente culpado e ele fala, não, foi muito fácil para eu poder fazer esse plano alimentar aqui, essa conta da aposentadoria. Eu vou fazer mais alguma coisa. E se eu fizesse um relatório? E se eu disponibilizasse meu WhatsApp para poder responder perguntas todos os dias? E aí a gente fica tentando compensar, porque no fundo, a gente só não se sente merecedor daquele dinheiro. Não teve sofrimento suficiente para o dinheiro chegar. E eu quero falar também 2 pontos sobre isso que eu vejo
bastante nos atendimentos e muito com as minhas amigas também pessoais, assim, a gente às vezes acha que isso é de quem cobra barato, ou seja lá de qualquer categoria, mas eventualmente, sei lá, médicos. O que acontece no início da carreira? Eventualmente cobrou barato na consulta, e aí foi carregando o cliente. Psicólogo também, já atendi várias. Cara, mas se eu aumentar, mas ele tá comigo desde o início. Tá, só que o seu início também não é o de agora. Você tá 10 anos depois, você é outra profissional, você tá diferente. E essa pessoa, ela tem muita dificuldade mas eu vou estar atraindo quem. E eu entendo, porque quem tava lá no início, mas assim, você também é outro profissional. Se você não se situar, aí. Então, eu começo a cobrar totalmente diferente, aí eu tenho o que estava lá atrás com preço praticamente um pro bono quase, também é perigoso. Você também precisa entender que você investiu na sua carreira ao longo de muitos anos para você chegar no patamar que você está hoje. Então, acho que a pessoa precisa entender isso, ela não é a mesma profissional. Aqui eu falo de mim também. A consultoria lá no início que eu cobrei para a primeira cliente não é a mesma consultoria que eu estou entregando agora, não é. Ela é totalmente diferente, então não dá para eu querer cobrar o mesmo preço. Esse é um ponto que eu acho que as pessoas deveriam pensar. E o segundo ponto é que, conforme você vai ganhando experiência e vai se aprimorando, vai ficando mais fácil mesmo. Deveria. Que bom. E aí, o seu conhecimento, por mais que você resolva algum problema de forma mais rápida, que bom. Você também passou por uma jornada para transformar aquilo ali de forma mais pontual. Sei lá, você vai ligar para um médico, você vai numa consulta, o cara vai resolver seu problema em 15 minutos. Ah, não deveria ter. Ele demorou anos para conseguir identificar aquilo em 15 minutos. Então, vale muito, vale muito. E a gente tem não, só com suor e lágrima. E eu sei porque eu fui muito assim. Eu acho que, para mim, falando aqui pessoalmente, também está sendo um desafio mudar que. Peraí. São anos de estrada, chega um ponto que tem que ficar mais fácil. Se não ficar mais fácil, essa vida tem alguma coisa errada. A Vivi trouxe a questão religiosa, eu queria trazer a questão fabril também. Então, como o fato de empreender é algo relativamente recente na pequena escala, né? Se você for pegar a geração dos nossos pais, assim, abrir uma empresa era, assim, um negócio que envolvia meses e muito dinheiro. Hoje, assim, se deixou o RG cair perto de alguma contabilidade, assim, meio que você abre a empresa, né? E nós estamos acostumados com a lógica fabril, mais uma vez. A gente está acostumado que a precificação ela é delimitada por duas coisas. O tempo necessário para fazer aquele trem e quanto você gastou de insumo. Só que a gente vive numa época em que os serviços e o valor ele é gerado a partir do esforço intelectual e cognitivo. Ele não é gerado a partir de como eu amasso o metal para ele fazer um parafuso. Então, acho que tem essa questão também. Isso me trouxe para o que a Vivi falou da transformação, né, também, que acho que se a gente tiver noção de qual que é o tamanho da transformação que você entregou para a pessoa, às vezes o mesmo esforço que você fez com um cliente menor, com um cliente maior, você entregou muito resultado, e até você pode pensar em remuneração variável, eu acho que, enfim, tem várias formas de precificar, mas acho que tendo também essa visão clara do que você entregou em termos de valor na vida da pessoa, tipo, a pessoa conseguiu dormir mais tranquila porque ela desenrolou um monte de bagunça de imposto, ou a pessoa perdeu sei lá quantos quilos e deixou de ter diabetes, sei lá, tipo, como você precifica isso, né? Ou, sei lá, resolveu o problema do casamento, curou uma doença, então acho que também ter valor, entender o valor que você entrega, né? Só para finalizar aqui tudo, o episódio de hoje foi muito baseado, então, em todas as dúvidas que vocês mandaram. A gente já está aqui indo. A Mori tem a cria dele, eu tenho a minha cria aqui também. Então, a gente precisa encerrar esse papo. Gente, onde a gente encontra todo mundo? Porque cada um tá ouvindo aqui num canto diferente. Vamos vocês primeiro. Ultimamente, a gente anda montando coisa para tanto lugar diferente que eu fico confusa. Mas vamos por canais. Canais mais fáceis, que falam diretamente com a gente. Tem o Instagram, @VivianRodrigues. E tem o Instagram da escola, que é Escola para Planejadores. A gente foi ousado aí, a gente achou que a gente podia... Escola para Planejadores é a gente, escola. E tem o site também, nossa.cc, para quem quiser acompanhar pela escola. Boa. Do meu lado aqui é @EduardoAmuri, e eu tenho dedicado muito tempo à minha newsletter, então amuri.substack.com, para quem tiver a fim de acompanhar os textos novos e tudo mais. Tem um podcast, que talvez você esteja... É verdade. O outro, enfim, nossa conversa. E eu acho que uma coisa legal de falar é que, pensando nas nossas redes Instagram, quem tá lá somos nós, né, gente? É isso. Mesmo. A gente tá tão acostumado a pensar nessa... Acho que por conta dessa questão fabril também, de empresas, são
sei lá, alguém, uma grande corporação. Não, é a gente. Então, quem ainda não trocou ideia, quiser esticar um pouquinho, a gente tá sempre no direct pra tentar. Perfeito. E se você está escutando pelo podcast da Nossa, esse daqui foi um convite do podcast. Talvez você deva falar sobre dinheiro, que, enfim, eu acho que o nome já fala tudo. A gente fala sobre dinheiro aqui, a Vicky e eu. O meu perfil é @carolfrigério. O meu é Invista Como Uma Garota, mas se você procurar Victoria Giroto com um T só, você vai achar também. Eu quero recomendar uma coisa. Eu quero recomendar um episódio do Podcast 6 sobre a preparação pro sabático, que a Carol gravou. sim. Se você não assistiu, se você não escutou, ele me acompanhou em 2 dias de academia. Foi bem bom, assim. Meu episódio preferido do podcast de vocês. Ah, que feliz. Temos? Que maravilhoso. Temos. Gente, Valeu, muito, gente. muito, Obrigado muito mais obrigada. uma vez. Beijão pra vocês. Sextou. Tchau, tchau.